Bom, imagino que para a maioria isso aqui ainda seja uma aula de revisão, né? Então eu vou passar rápido ainda, tá? Basicamente a gente usa mercados competitivos para estudar oferta e demanda. Depois a gente vai ter uma aula só sobre estruturas de mercado, onde eu vou desenvolver melhor o que é mercado competitivo, monopólio, etc, etc. Mas por enquanto eu vou chegar logo na parte onde eu acho que vocês já estudaram. Se vocês não estudarem ainda, me alertem, porque pelo que eu já recebi de material, todo mundo já tinha estudado demanda e oferta. Então vamos lá. Vou pular a introdução e vou direto para a demanda. Por que a gente estuda as forças de mercado, né? É basicamente da onde que os preços vêm. Eu falei para vocês que o preço é a variável-chave que responde às questões fundamentais da economia, o que vai ser produzido, como e quem fica com as coisas. Mas eu não falei de onde os preços vêm. Basicamente, os preços vêm do mercado. E aí, dependendo da estrutura do mercado, ele tem uma origem diferente. Aqui a gente estuda as forças de mercado no mercado de concorrência perfeita, então no mercado competitivo, ou perfeitamente competitivo, ou mercado concorrencial. Dependendo do livro que vocês estiverem usando, pode ter nome diferente. Mas é o seguinte, o preço no mercado competitivo, ele vem do mercado, através das relações entre as duas forças opostas, que são as forças de mercado, da oferta e da demanda. Força da demanda, comportamento de consumidor. Então, basicamente, eu vejo o preço no mercado e eu digo o quanto eu quero comprar daquele produto, aquele preço. E aí, a cada preço, eu tenho uma quantidade. Se for um preço pequeno, normalmente eu quero comprar muito. Se for um preço grande, aí eu quero comprar menos. Isso já leva a gente à lei da demanda. Vou resumindo, tá? Porque eu acho que vocês já estudaram. Lei da demanda. Com tudo mais mantido constante, quando o preço de um bem aumenta, a sua quantidade demandada diminui e vice-versa. Eu gosto muito dos gráficos, tá? Então, eu não costumo pegar muito nas contas e eu pego bastante nos desenhos. Então, fiquem de olho nos desenhos. Eu espero que vocês consigam compreender bem os desenhos. Gráfico 1, curva de demanda. Curva de demanda, ela é uma curva que relaciona justamente o problema da lei da demanda. Aqui embaixo a gente tem eixo de quantidades, aqui na vertical a gente tem eixo de preços, certo? Aqui eixo de preços, aqui eixo de quantidade. Conforme os preços vão caindo, as quantidades aumentam e a gente tem pontos mais à frente e mais embaixo. Conforme os preços vão subindo, as quantidades diminuem e aí a gente tem pontos mais altos ou mais de cima. E esse caminho todo de subida e queda dos preços se relaciona ao caminho todo de mudança na quantidade, de forma que preços menores, quantidades maiores, preços maiores, quantidades menores, e aí desenhando uma curva de demanda bem simplificada, a gente teria um desenho assim, onde a curva aponta para baixo, ou ela é negativamente inclinada. Esse negativamente inclinado significa que há uma relação inversa entre as duas variáveis, preço e quantidade, do ponto de vista do consumidor. E essa é a primeira coisa que a gente precisa saber, o formato da curva. A segunda coisa que a gente precisa saber é isso aqui. Que fatores afetam a curva de demanda a qualquer preço? Por que a gente tem que saber isso? Na verdade, a gente está estudando a oferta e demanda para entender que fatores afetam a oferta e demanda a qualquer preço. A dinâmica do mercado. O funcionamento da dinâmica do mercado que traz resultados práticos para a gente. Por exemplo, como é que eu sei que vai ter inflação quando chove muito em determinada região do Brasil? Porque isso afeta, é uma coisa que está fora do mercado, mas que afeta as variáveis de mercado. Então, por exemplo, renda, preços bem relacionados, gostos, expectativas, número de compradores. Vou tirar o primeiro aqui, renda. Como que renda é um fator que afeta as variáveis do mercado? É o seguinte, eu estou mais rica. O preço do produto mudou porque eu estou mais rica? Não, o produto está exatamente com o mesmo preço. Mas por quê? Eu estou mais rica, agora eu quero comprar mais daquele produto, mesmo que o preço dele tenha permanecido igual. Existe uma diferença muito importante que cai em muito concurso, que é o seguinte, mudanças na curva de demanda e mudanças da curva de demanda. Uma mudança na curva de demanda é uma mudança que já está dentro do mercado. Quais são as variáveis que estão dentro do mercado? Preço e quantidade. Uma mudança de preço gera uma mudança de quantidade e essa mudança é uma mudança na curva de demanda. Quando alguma coisa fora do mercado afeta a demanda, tipo essas 5 coisas que eu enumerei aí, pode ter mais, mas é basicamente essas 5 coisas, tipo a minha renda, as variáveis do mercado permanecem as mesmas, o preço ele não mudou porque eu fiquei mais rica, mas agora eu quero mais produtos. Então, mesmo que o preço fique igual, eu quero mais produtos. Isso é uma mudança da curva de demanda. Os preços estão iguais, mas a qualquer preço eu quero mais, porque eu tô mais rica. A mesma coisa se eu ficar desempregada, eu for demitida. O preço tá igual, mas eu vou comprar menos, porque agora eu não tenho dinheiro mais. Então eu vou comprar o mínimo necessário, né, e acabou. Esses seriam os gráficos que representam essas duas ideias. Gráfico 2, mudança na curva de demanda. O que gera uma mudança na curva de demanda, alteração da variável preço. Gráfico 3, uma mudança da curva de demanda. O que gera uma mudança da curva de demanda, alterações em fatores externos ao mercado. A variável preço, ela permanece igual. Por exemplo, aqui, esse preço X. No preço X, a quantidade que eu comprava antes está associada à minha curva de demanda aqui. Agora que eu estou mais rica, ao preço X, que o preço não mudou, eu vou querer mais. E aí eu vou me encontrar nessa quantidade aqui.
Do ponto de vista da oferta, a gente tem a mesma coisa, só que ao contrário. Se você já entendeu o funcionamento da demanda, entender o comportamento da oferta é muito simples. O consumidor, ele quer pagar menos, comprar mais. O produtor, ele é o contrário. Ele quer que você pague mais e compre mais. Para o produtor, conforme o preço vai subindo, aí que ele quer vender mesmo. E conforme o preço está caindo, aí então está valendo muito a pena vender aquele produto. Porque ele precisa que os preços estejam altos para ele ter uma grande margem de lucro. Se os preços forem muito baixos, a margem de lucro pequena não vale muito a pena. Então, do ponto de vista de quem está vendendo, a relação da curva de oferta é uma relação diretamente proporcional. A lei de oferta é anunciada assim: contudo, mais motivo constante, a quantidade ofertada de um bem aumenta quando o preço do bem aumenta e vice-versa. Graficamente falando, é uma curva apontada para cima. Preços, aqui na curva de preços altos, estão associados com quantidades altas, e preços baixos associados com quantidades baixas, aqui na curva de quantidade. Então, a gente tem uma curva que aponta para cima, ou que mostra uma relação diretamente proporcional entre preços e quantidade. Aí aqui vale a mesma coisa. Existem fatores externos ao mercado que afetam a oferta dos produtos. Por exemplo, o preço dos insumos, o estado da tecnologia, expectativas. Essa aqui, então, no gráfico 5, uma mudança na curva. Uma mudança na curva, ela acontece por alterações da variável do mercado, variável preço. Então, por exemplo, aqui, se o preço caiu desse X1 para esse X2 aqui, a gente tem um movimento das quantidades na curva dessa primeira bolinha para essa segunda bolinha, né? A primeira bolinha associada ao X1, uma bolinha associada a esse X2 aqui. Ou se foi alguma dessas coisas aqui, preços de insumos, estado de tecnologia, expectativas, etc., que fez a oferta diminuir, o preço permanece igual aqui, mas antes a quantidade era essa, e agora a quantidade é essa. E aí, para nós, na verdade, o que importa é o mercado, né? E aí o mercado, ele nada mais é do que a junção de compradores e vendedores no mesmo lugar. Graficamente falando, o que eu estou querendo dizer é a junção da lei de demanda e da oferta, ou do gráfico de demanda e do gráfico de oferta juntos no mesmo gráfico. E aí, para se dar o mercado, eu junto oferta e demanda do mesmo gráfico, chego aqui no gráfico 7. Gráfico 7, linha verde representa a oferta, positivamente inclinada, relação positiva de preços e quantidades, porque é o ponto de vista de quem está vendendo. Curva de demanda, negativamente inclinada, porque é a relação inversa entre preços e quantidades, porque é o ponto de vista de quem está comprando. Quem está comprando pensa desse jeito. Quando oferta e demanda se encontram no mercado, as duas só fazem trocas quando elas concordam. Eu tenho um professor que costuma dizer que o ponto de equilíbrio é o ponto da felicidade, né? E você vendeu e está feliz porque você conseguiu vender, se você é o cara que vende. Se você comprou e está muito feliz porque você conseguiu comprar, você é o cara que compra. E aí, quando você vende, isso é a mesma coisa que o outro comprar, e quando você compra, a mesma coisa que o outro vender. E esse ponto de alegria é um ponto de alegria comum, satisfação comum, onde os dois concordam com tudo. E os dois concordam com tudo, as variáveis de mercado, elas se ajustam de forma igual para os dois, para a troca poder acontecer. E as variáveis de mercado, né, são preço aqui e quantidade aqui. Olha onde eu estou marcando aí. E aí, quando o preço e a quantidade são o mesmo nas duas curvas, tanto a curva de demanda azul quanto a curva de oferta verde, elas se encontram, elas dividem, compartilham do mesmo preço e da mesma quantidade. Esse ponto é um ponto especial, é o único ponto de encontro das duas. Quando o comprador encontra o vendedor, eles concordam com a quantidade, concordam com o preço. Enquanto o comprador e o vendedor não concordam com o preço ou não concordam com a quantidade, essa troca não acontece, esse ponto ele não foi alcançado, ele está distorcido em algum lugar. Quando os dois concordam, eu falo, eu quero tanto, eu pago tanto, e a outra pessoa fala, beleza, pode ser tanto por tanto, os dois concordam, a gente fala que eles pararam de brigar, eles atingiram um ponto de alegria, ou que o mercado está em equilíbrio. Normalmente nos livros vai aparecer essas letras que eu coloquei. E de equilíbrio, P é para o preço de equilíbrio e Q é para a quantidade de equilíbrio. Então, no ponto de equilíbrio, tanto o preço quanto a quantidade são iguais para a oferta e para a demanda. Eles são iguais aqui no ponto P e aqui no ponto QE. O que acontece se o preço e a quantidade estão fora de QE? Por exemplo, aqui no gráfico 8, né? Digamos que o preço não seja PE, que o preço seja P1. Se o preço for P1, a quantidade da demanda bate aqui, QD, e a quantidade da oferta bate aqui, QO. Significa que as pessoas querem vender QO, mas os consumidores só querem comprar QD. QO está aqui perto de 2,5, QD está aqui perto de 1,5. Então, existe de diferença aqui, entre um e outro, uma unidade de quantidade aqui, que é o que a gente chama de excesso de oferta. O que isso significa? O preço está muito alto para os consumidores comprarem. Eles não querem comprar tanto aquele preço, mas está alto o suficiente para os vendedores quererem vender. Está valendo a pena, eles olham aquele preço e pensam, nossa, meu lucro vai ser super alto, quero vender. Uma quantidade grande, né, desse produto. Só que os consumidores não estão aptos a absorver essa quantidade, porque para eles o preço está muito elevado. O que acontece quando o preço está alto demais? Excesso de oferta. Se existe excesso de oferta em determinado produto, o que acontece no mercado? Promoção. O mercado naturalmente empurra esse preço para baixo. Então, existe uma tendência natural do mercado de acabar com o excesso de oferta, baixando o nível de
preços. Normalmente a gente vai ter um movimento natural de P1 para PE. O que acontece se for o contrário? Me deixe no fórum, por gentileza. O que acontece se for o contrário? Se o preço tiver tipo assim, aqui, embaixo de PE, aonde que ele encontra QD, aonde que ele encontra QO, qual é o nome disso aqui? É um excesso de quê? E o que acontece no mercado quando existe esse excesso? Agora tem o que é relevante para nós aqui. O que eu costumo cobrar mesmo nas avaliações é isso aqui. A gente entende o funcionamento dos mercados para saber o impacto da vida real nessas variáveis, e aí como que essas variáveis vão voltar a impactar a vida real, certo? Nessas variáveis é preço, inflação, produção, etc. Basicamente, as variáveis de mercado, elas não costumam mudar sozinhas. Elas costumam mudar porque coisas da vida real fazem elas mudarem, certo? A menos que o governo controle dessas variáveis e aí eu não chamo mais de variável de mercado, né? Então, o que acontece? A história é a seguinte. Vai existir um evento e esse evento vai ser uma variável externa que vai afetar o mercado. Então, vai afetar comportamento de consumidor ou comportamento de produtor, e isso vai mudar as variáveis de equilíbrio, preço e quantidade de equilíbrio. Esse movimento que eu estou falando aqui são fatores que vão gerar movimento da curva, o movimento das curvas. Esses fatores que eu estou falando aqui são fatores que vão gerar movimento das curvas. Depois que alguma curva se movimenta, aí pode ter um movimento na curva. Mas o raciocínio é sempre pensar no impacto imediato de um evento que acontecer. Eu vou fazer os exemplos aqui com vocês e aí depois vocês já vão estar aptos, eu tenho certeza, a fazer os exemplos sozinhos. Se precisar de mais aula desses exemplos, vocês me falam, tá? Eu vou corrigir os exercícios e tal. E eu espero que vocês já tenham estudado isso em sala de aula, né? E imagino que essa aula seja apenas revisão. O que acontece? O evento vai acontecer e isso vai impactar quem compra ou quem vende, ou quem compra e quem vende, né? As duas pessoas ao mesmo tempo. E isso vai gerar uma mudança do equilíbrio do mercado. Existe um método de resolução desse exercício que está no livro do professor Mankiw. E esse método ele tem que ser obedecido. Leiam a apostila aí, porque eu escrevi direitinho. Obedeça ao método. Se você tentar pular, vai dar errado. Assim, eu tenho 10 anos que eu estou dando essa matéria e todo aluno que tenta pular, ele se embanana. Até nós mesmos não pulamos. Nós pensamos do jeito do método. A gente pensa mais rápido, mas a gente pensa na ordem do método. E é o seguinte... A primeira pergunta que a gente se faz é: esse evento que aconteceu, ele afeta demanda, oferta ou ambas? Depois disso, em que direção? E depois disso, o que acontece com o equilíbrio? O que eu quero dizer com que direção? Exemplo do mercado de tomates, gráfico 9. Imaginemos que a linha verde clara é a curva de oferta 1, né? Tá errado aqui. Aqui era para ser 1, aqui era para ser 2. Depois tem que ajeitar isso aqui. Digamos que aqui a linha verdinha clara é o mercado, é a oferta do mercado de tomates, a linha azul é a demanda do mercado de tomates. E1 é o equilíbrio 1, quantidade 1, a quantidade que estava sendo comprada e vendida. P1 era o preço que estava em vigência naquele mercado. Choveu muito, esse é o evento. Choveu muito na produção de tomates, lá na fazenda que produz os tomates. Tomate é uma coisa tão sensível, quando chove muito ele fica muito traumatizado. E aí não rola a produção de tomate. Se choveu, isso afeta, número 1, quem compra tomate, quem vende tomate ou ambos. Presta atenção, você compra tomate. Você está sabendo se está chovendo na fazenda de tomate? Não, porque você não se interessa por isso. Você chega no mercado, olha o preço e responde. Essa é a sua função. É assim que você pensa. A chuva do mercado de tomates não é uma coisa que afeta o seu consumo de tomate. O que afeta o seu consumo de tomate é o preço de tomate. Então, pensem sempre no impacto imediato daquela coisa, daquele evento. Então, choveu na fazenda de tomate, isso é uma coisa que afeta diretamente e imediatamente a produção de tomate. Então, a oferta de tomate é que vai ser alterada. Aí, pergunta número 2. Em que sentido? O sentido é o sentido do eixo quantidades. Então, o eixo quantidades ele aumenta em 0, ele vem de 0 aumentando até 40, certo? Então, quando chove na produção de tomates, qual é a tendência? É aumentar a produção de tomates, né? No sentido da esquerda para a direita, ou é diminuir a produção de tomates, no sentido da direita para a esquerda. Quando a gente sabe que choveu e estragou a produção de tomates, a tendência é ter menos tomates disponíveis para venda no mercado nos próximos dias, certo? Então, é como se a curva de oferta inteira, verdinha clara aí, fosse deslocada à esquerda. Porque a qualquer preço, agora tem menos tomates porque choveu. Não é uma questão de mercado, essa é uma questão de escassez. É uma questão econômica, mas não é uma questão de preço. Não é uma coisa que está dentro do mercado. É uma coisa que vem de fora do mercado e vai afetar o mercado. Então, a curva de oferta inteira se desloca à esquerda. Sempre vai ser à esquerda ou à direita, porque a gente está tomando como referência o eixo de quantidade. Os preços não mudam inicialmente, o que muda é um evento externo que afeta a quantidade real, é a coisa real de produto que vai ser afetado. Então, os ofertantes agora realmente podem colocar menos produto no mercado.
Então a oferta inteira agora está menor. Aí vem a terceira pergunta, né? O que aconteceu com o equilíbrio? Se a oferta inteira se reduziu, a curva verde clara é como se ela não existisse mais. O que existe agora é a curva verde escura. É a nova curva com a nova quantidade de tomates que tem disponíveis no mercado. E aí, se essa curva anterior não existe mais, o único ponto de equilíbrio só pode estar aqui. O ponto de equilíbrio é onde as duas curvas se encontram. E onde as duas curvas se encontram agora, no equilíbrio 2. Aí eu olho o que aconteceu com a quantidade de tomates e o que aconteceu com o preço do tomate. O que aconteceu com a quantidade? De Q1 para Q2, a quantidade de tomates diminuiu. P1 para P2, o preço de tomate aumenta, certo? Um jeito de você saber se você está acertando no raciocínio é enxergar o resultado final e pensar de novo no evento. Faz sentido a quantidade de tomate diminuir depois que chove e destrói a produção? Faz. Faz sentido o preço ter ficado mais caro? Faz. Então, o resultado final ele tem sempre que fazer sentido. Mas vejam que se você não pensar na ordem, o resultado final ele não vai ficar com sentido, ele vai ficar com algum problema. Se você tentar ir direto para o preço aumenta e tentar depois redesenhar o processo, vai dar errado. Tentem acompanhar no sentido certo e que não tem erro, tá? Aqui eu coloquei 4 exemplos, né? Eu vou fazer os exemplos agora. Lembre-se que eu gosto de desenho, né? Então eu vou explicar com desenhos mesmo. E depois aqui tem os exercícios vão estar em outro vídeo, beleza?